Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Nossa, hoje eu não estava conseguindo acessar, gente, essa página aqui. Foi uma. Por isso que eu cheguei bem agora, em cima da hora, né? Eu gosto de chegar e ter um tempinho para conversar um pouquinho antes. Mas, enfim, obrigada por vocês estarem aqui na sala virtual da Casa Espírita André Luiz. Hoje nós temos um tema maravilhoso, apaixonante, que é o Cristo Consolador. Mas, antes da gente iniciar a nossa preleção, eu quero convidar todos vocês para uma oração, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, elevar nossos pensamentos a Jesus, purificá-los, escolher os mais nobres pensamentos e sentimentos que abrigam, que alimentam nossa alma. E vamos pedir a Jesus que venha nos instruir, que traga os bons espíritos para nos instruir, no desejo da nossa reforma íntima e também no desejo de que, a partir da nossa reforma, colaboremos com a regeneração da humanidade e a regeneração do nosso planeta Terra. Vamos abrir todos os nossos sentidos para aquilo que sensibiliza nosso coração, muito mais do que aquilo que brilha aos nossos olhos. Assim seja. Queridos, boa noite, então, Vini, Sayane, querida, que está aqui. Eu gostaria de dizer a vocês que essa preleção, eu tive um apoio muito importante, além dos meus mentores espirituais, do Vini, da Laine e do querido senhor Adalto Quirino, lá de Birigui, de São Paulo, para conversar sobre o Cristo Consolador, porque eu tinha algumas dúvidas sobre Espírito de verdade, sobre Jesus Cristo, sobre tudo isso, né? Se o Espírito de verdade era o próprio Jesus Cristo, enfim. Mas eu entendi, a partir do apoio desses queridos irmãos e amigos, e agora eu vou trazer aqui para vocês essas colaborações. Então, o Cristo Consolador, Jesus, o médico de nossas almas, nosso governador espiritual, o divino jardineiro, nosso divino jardineiro e tantos outros vocativos que nós podemos dar ao nosso amado Mestre Jesus. Mas, gente, esse capítulo, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu acho, assim, encantador nele, é que ele já inicia dizendo: calma, o jugo é leve. Você tem muitas aflições para passar aqui, neste planeta, mas o jugo é leve. Se você compreender a minha lei, se você guardar as minhas palavras, meus ensinamentos, isso Jesus falando, obviamente. Se você tiver fé no porvir e confiança na justiça de Deus, todas as suas misérias, aflições, medo da morte, a perda de entes queridos, tudo isso será consolado. E aí, gente, Jesus começa esse trilho da nossa consolação jogando luz à lei escrita por Moisés, trazida por Moisés, os ensinamentos trazidos por Moisés, depois a amorosa colaboração de Sócrates e Platão também, mas até então, antes de Jesus se humanizar e nos presentear com a sua vivência aqui, em corpo, né, reencarnado, ele trouxe luz a essa lei. Ele apresentou um Deus como ele verdadeiramente é, um Deus de pleno amor e de bondade. E muito mais que isso, ele tirou aquela ideia errada de que nós tínhamos, de imaginar um reino do céu externo a nós, um lugar lindo, maravilhoso, porque vamos pensar mesmo, a Terra já é maravilhosa. E por que nós não encontramos nessa Terra o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele é edificado no nosso coração. A partir do momento que nós entendemos essa lei, a partir do momento que nós vamos transformar todos os nossos sentimentos em amor. E aí sim, a gente vai estar perseguindo o Espírito de verdade. Nós vamos estar convivendo o amor de Jesus. E ele mesmo afirmou que quem guardar as suas palavras, quem amar aos próximos, estará seguindo a lei de Deus. E mais que isso,
Ele sempre estará conosco nessa condição. Qual a condição de vencermos as nossas aflições, então? Ter fé no porvir, confiar na justiça de Deus e conhecer a sua lei. Mas aí também, gente, tem o seguinte, quando Jesus estava lá com os discípulos conheceram o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, mas ele sabia que era efêmera aquela permanência, aquela companhia. Então, ele não quis deixar seus discípulos com medo do porvir, com medo daquele dia depois do Calvário, né? E ele afirmou que ele não deixaria ninguém órfão. E ele afirmou que também os apóstolos que conviviam com ele já conheciam o Consolador, já conheciam o Espírito de verdade, mas nem todo mundo conhecia. Por quê? Porque os homens não estavam preparados com o adiantamento moral e intelectual necessários para conhecer, sem alegorias, sem parábolas, a lei de Deus. Mais que isso, eles não estavam preparados para receber todas as instruções, por exemplo, da influência do mundo invisível sobre nós. Eles não estavam preparados para conhecer com detalhes como que é o nosso transe espiritual. Então, Jesus aí prometeu outro consolador. Mas quem será esse outro consolador? Se o próprio Jesus é a própria verdade, é o nosso próprio modelo e guia. Na realidade, esse Consolador é um conjunto de espíritos, é o conjunto de espíritos que, a partir de Kardec, da codificação de Kardec, materializou, mostrou um guia, uma conduta, colocou as leis de Deus para nós, na doutrina espírita. Então, o Espírito de verdade é encaminhado por Jesus. Uns dizem até que o Espírito de verdade que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo e também algumas questões do próprio Livro dos Espíritos, em todos os livros basilares, todas as obras basilares, é o próprio João Batista, sempre comandado por Jesus. Mas, na realidade, quando nós nos apropriamos das obras de Kardec, quando nós lemos com a intenção de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritas, nós nos deparamos com o Consolador prometido. Nós nos deparamos com a descrição do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, que é o próprio modelo da verdade e da lei divina. E nesse capítulo 6, gente, o Espírito de verdade nos diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Instruí-vos onde? Na doutrina espírita que nos liberta e que nos coloca mais próximos do céu, mais próximos do divino, que nos permite verdadeiramente que, colhendo as sementes de amor e verdade no Evangelho redivivo de Jesus, nós conseguimos edificar em nosso coração o reino dos céus. E aí, o reino de Deus. E aí nós vivemos em Jesus e Jesus vive em nós. E nossas aflições serão superadas com coragem, com paciência, com resignação. Então, hoje eu me proponho um convite, na realidade, uma provocação até que eu faço a todos vocês. Vamos nos instruir, porque para conhecer, para confiar na justiça divina, não é necessário que a gente conheça as leis divinas, as leis da natureza, né? E daí, gente, eu vou passar por todas as 10 leis naturais. E é um convite que eu deixo a vocês, porque como elas são encantadoras, como elas são reveladoras, e mais que isso, libertadoras, libertadoras. Então, aqui, no livro terceiro, As Leis Morais, então, nas questões 614 e 615, os espíritos nos ensinam que a lei natural é a lei de Deus e a única e verdadeira para a felicidade do homem.
Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Mas aí também ele pergunta, mas existe um modelo para isso? Tem um guia para isso? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí eles respondem, vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral, que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino, do espírito de verdade, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. E agora, a partir do nosso codificador, da nossa maravilhosa doutrina espírita, todos os véus foram abertos e nós conseguimos entender melhor todas as nossas misérias, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, e entendendo e confiando na justiça divina, nós passamos melhor por todas elas e conseguimos, assim, o nosso adiantamento moral, espiritual e intelectual. Gente, essas leis divinas, elas são, assim, encantadoras no sentido de que existe uma puxa a outra, tem tanta coerência. Então, a primeira delas, olha só, a lei da adoração. Olha a bondade divina. Deus quer estabelecer o relacionamento entre homem e o divino, entre o homem e Deus. Essas leis fazem isso, né? Mas primeiro ele quer dizer, mas calma, você não está sozinho, você está amparado por toda a espiritualidade. E é isso que a lei da adoração vai nos ensinar a nos conectar com o divino. Ela vai nos ensinar a prece, como fazer uma prece eficiente. E aí a gente vai aprender que esse negócio de ficar em casa rezando sem parar, não, isso não adianta. Porque a fé, a prece, ela só é materializada por meio do trabalho. Não estou querendo dizer com isso que a gente não tem que parar um momento e rezar, mas e fazer a nossa prece, se conectar com Deus, mas nós precisamos trabalhar. E aí, nessa lei da adoração, fica muito claro que a nossa prece, os nossos pedidos, são todos levados ao Pai, quanto mais purificamos nossos sentimentos, quanto mais refrigeramos nossos pensamentos também. Muito bem. E aí, como aqui fica muito claro que a materialização da prece é o trabalho, a segunda lei divina é a lei do trabalho. Gente, essa lei é maravilhosa, porque ela mostra para a gente que o trabalho é a mola motivadora da felicidade, do progresso, não tem como a gente progredir. Mas ele é um castigo? Parece que meu trabalho é um castigo. Bom, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ele até é uma expiação, mas é também um único meio de atingirmos nosso aprimoramento moral. Essa lei do trabalho também coloca limites para o nosso trabalho. Gente, quando a gente está muito cansada, dá até um desespero de ler essa questão, que diz assim, qual que é o limite do nosso trabalho? O limite das nossas forças. Mas nós temos direito ao repouso, no limite das nossas forças. E uma coisa maravilhosa aqui também, que coloca, e os nossos pais, quando envelhecerem, não tiverem mais força para o trabalho, os filhos têm que cuidar dos pais. Então, essa lei do trabalho é muito, muito interessante. Tudo bem, então nós temos que conectar-nos com Deus pela lei da adoração, nós temos que trabalhar pelo nosso adiantamento moral e para também transformar a prece em ação e nos transformarmos com os limites que nós temos que impor e com a caridade de ajudar aqueles que já se sentem muito fracos para o trabalho. Mas, se é necessário trabalhar e nos conectarmos com Deus, também é necessário que nós povoemos a terra. E daí tem a lei da reprodução, maravilhosa, libertadora, inclusive, gente, essa lei, porque ela coloca a necessidade da reprodução. Ela diz, claro, que Deus sempre colocará possível a reprodução. Nunca a gente vai ter o máximo de pessoas ou animais ou criaturas nesse planeta de modo aos recursos naturais não darem conta. Para isso, daqui a pouco eu falo, tem a lei da destruição. Mas, enfim,
Fala, inclusive, gente, nesse capítulo, sobre os avanços, sobre a ciência no aprimoramento de seres animais e vegetais. Isso é agradável a Deus? Sim, é agradável se a gente estiver procurando o bem. E a própria inteligência do homem é um instrumento para o progresso, para o avanço. Quando eu digo que essa lei é libertadora, porque ela fala inclusive do casamento. Sim, o casamento é um avanço para a humanidade, visto que ele limita a atuação do homem, os prazeres excessivos, mas está muito claro, a indissociabilidade do casamento é uma lei humana, não uma lei natural, porque Deus jamais poderia querer todo de amor e todo bondoso que duas pessoas se maltratassem até se engalfinhassem e fossem infelizes nessa existência. Por isso que eu acho essa lei muito libertadora, porque existem tantas religiões que ponderam tanto, né, gente, essa situação. E aí é o seguinte, nós vamos povoar a terra, né? Vamos nos unir a Deus, vamos trabalhar, vamos nos reproduzir, mas temos que conservar a nossa vida. E aí tem a lei da conservação, que é a quarta lei. E aí tem todos os instintos de conservação necessários, os meios de conservação, Deus dá todos para nós. Acho muito bonitinho quando os espíritos colocam lá, observa um árabe no deserto, ele tem tudo necessário, ele encontra tudo que é necessário para sua sobrevivência, porque ele não fica inventando prazeres desnecessários para a sua vida. Obviamente que fala com uma linguagem muito mais refinada, né? Dado o adiantamento daqueles espíritos e os meus. Enfim, também coloca, gente, que as mortificações, sabe essas coisas de, vou fazer greve de fome, não sei por quê. Não, Deus não quer isso. Ele quer a nossa conservação. A mortificação, ela só faz sentido e ela só será agradável e entendida por Deus se for a favor de muitas pessoas. Os bombeiros, por exemplo, né? Um prédio pegando fogo, eles entram, eles enfrentam todo aquele perigo com muito cuidado, mas para salvar vidas. Agora, se está passando vê o prédio lá e entra porque quer se matar, não, isso não é agradável a Deus. Então, tem essas questões de privações voluntárias, mortificações, e algo muito importante, gente, todos nós nascemos com um programa espiritual. Nós temos um programa para cumprir aqui na Terra. Então, nós precisamos cuidar muito do nosso corpo, da nossa saúde, para que a gente seja capaz de cumprir esse programa que foi escrito por nós, olhado, supervisionado pelos bons espíritos e avalizado por Deus, né? Consentido por Deus. Então, nós temos que estar aqui. Mas, às vezes, gente, as coisas não andam bem. O homem não está fazendo a coisa certa, não está indo pelo caminho correto e está fugindo do plano de melhoramento, né? A taxa de melhoramento, digamos assim, não está muito legal. Daí vem a quinta lei, que é a lei da destruição. E nós já falamos bastante dela numa outra live, né? Que na realidade não é destruição, é a regeneração. Destruir, renascer e regenerar, tornar-se melhor, adiantar. E por vezes, nós que vivemos essa lei da destruição, não conseguimos percebê-la. Eu estou muito feliz com a presença dos meus tios aqui, da tia Maria e do tio Cleto. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Bem, e depois da lei da destruição, vem a sexta lei, que é a lei da sociedade. Deus nos fez para viver em sociedade. Ele não quer que ninguém viva sozinho. Se ele quisesse que nós vivêssemos sozinhos, nós não conseguiríamos falar, escutar, enxergar, inclusive nós não seríamos dotados das faculdades de comunicação. Precisamos viver em sociedade, respeitando o outro. E onde que a gente aprende tudo isso? Na família. Então, por quê? Porque ele quer que vivamos como irmãos. A primeira lição de aprender a viver com os irmãos se dá na família. Inclusive, a última questão que está lá fala assim, o que aconteceria se os laços de famílias fossem afrouxados ou fossem desatados? E os espíritos respondem, seria um grande avanço para o egoísmo, né? Que é
que é o que impede o progresso. Muito bem, então temos que viver em sociedade, pensar muito bem na família, que é a célula máter da nossa sociedade. E aí, ele quer que essa sociedade, ele quer que todos nós, que nós avancemos. Então, ele quer a lei do progresso. Adoro essa lei do progresso, sabe por quê? A gente derruba qualquer pessimista. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, mas antigamente era muito melhor. Não era, porque Deus não permite o nosso regresso. O espírito, ele pode até ficar parado, né, marcando o passo, mas regredir, perder o que ele já aprendeu, ele não perde. E tudo que nós aprendemos nessa existência, nós levaremos para a próxima. Tudo que nós fizemos de ruim também, vamos ter que pagar na próxima, né? Gente, e com a lei do progresso, está muito claro também a questão do trabalho, muito necessário para o nosso progresso. E todas as outras leis anteriores são necessárias para essa também. A oração, o apego com o mundo invisível, com o nosso anjo de guarda, com Jesus, o trabalho em contínuo, né? A reprodução, a conservação da nossa vida, às vezes a destruição, renascer para regenerar, e a lei da sociedade. E aí, depois da lei do progresso, vem a lei da igualdade. Todos nós somos iguais perante Deus. Acontece, mas então por que tem desigualdade, né? Por que tem gente que está bem melhor que eu? Nós nascemos, fomos criados todos absolutamente iguais, simples e ignorantes, com as leis divinas, que são essas aqui gravadas em nossa consciência, com uma centelha divina, com o DNA divino em nosso coração, para iluminar e aprender. E aí Jesus veio e mandou o Consolador para decodificar tudo isso aqui para a gente ficar mais fácil ainda a nossa evolução. Somos todos iguais. Acontece que nós não fomos criados todos juntos. Então, né? Temos aí mais ou menos experiência. Então, daí o nosso adiantamento. Nosso adiantamento também está relacionado ao livre-arbítrio. Porque mesmo aqueles que foram criados junto com nós, conosco, talvez numa escolha errada, não conseguiu estar no mesmo nível de adiantamento moral que nós estamos. Mas a igualdade, ela é necessária. Nós temos que entender que todos nós somos iguais. E aí também sempre nos lembrarmos disso para toda e qualquer ação, no trabalho, em casa, na família. E essa lei de igualdade aqui tem uma parte que eu adoro, né? Principalmente para as mulheres, que é o seguinte: homens e mulheres são iguais, obviamente que são iguais. E eles têm que exercer funções iguais. Claro que cada um tem uma característica física diferente. Então, nós temos, pela lei da conservação, que respeitarmos os limites da mulher e do homem. Mas aí, essa eu vou ler porque eu amo essa pergunta. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as dos homens? E aí os espíritos sabiamente respondem: sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Amei, gente. Amei essa pergunta. Então, né? Somos todos iguais, mas temos funções diferentes, né? Bem, e depois da lei da igualdade, tem a lei da liberdade. Nossa, todos nós temos que nascer livres. No entanto, gente, nenhum homem é absolutamente livre. Sabe por quê? Porque ele tem que respeitar o outro. E ninguém vive absolutamente sozinho. Uma hora ele encontra alguém. Então, na questão 825, Kardec pergunta assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem: nem adianta. Não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Óbvio, sabe por quê, gente? Porque se não fosse assim, por que Jesus ia dizer: amai-vos uns aos outros? Né? Então, e aí, gente, tem uma outra questão, a liberdade de pensar. Acho tão interessante essa, a mais inviolável de todas as liberdades, a liberdade de pensar. Porém,
nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque os maus pensamentos não ajudam o nosso progresso e nos conectam com seres, com espíritos que podem prejudicar a nossa, desviar do caminho, né? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode, filho, pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. E outra coisa que eu acho tão interessante aqui, gente, é que fala sobre a liberdade da nossa consciência. E a liberdade de pensar, a liberdade de falar, ela está muito regulada, até de pensar às vezes, né? Porque quando a gente pensa muito, a gente acaba botando para fora. Ela está, ela é influenciada, sim, pela lei humana, mas a liberdade da consciência é a relação entre o homem, entre nós e Deus. Eu acho isso muito legal, né? Muito interessante. E descobrir aí que é nessa consciência que Deus vê o nosso adiantamento. Ele, né? E aí a liberdade de crença, gente, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Maravilhoso, né? E, bem, enfim, então essa é a lei da liberdade. E a última lei, maravilhosa, que se vocês tiverem que escolher uma lei só para ler esse final de semana, a partir dessa motivação que eu estou dando para vocês, essa lei é maravilhosa, a lei da justiça, de amor e caridade. E como se pode definir a justiça? Kardec perguntou. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina esses direitos? A lei humana e a lei natural. A lei humana, ela muda, e a gente percebe isso, né? Os advogados que estão aqui, o que não podia no passado, hoje pode, o que era recriminável, hoje não é, ou às vezes o que não era recriminável, hoje é. Então, a lei natural, a lei humana, ela muda, mas a lei natural não muda nunca. E o direito estabelecido pelos homens, ele regula somente as relações sociais, mas enquanto que na vida particular há uma intensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. E como eu disse na lei da liberdade, a consciência é com Deus, né, gente? E aí, qual que é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereris para vós mesmos. Então, isso é a base da justiça. E para encerrar e eu dizer aqui, assim, terminar com caridade e amor ao próximo, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? E aí ele responde aqui, isso dá uma outra palestra, né, para a gente explorar, mas olha que lindo. Benevolência para com todos. Fazer o bem para todo mundo, mesmo que seja da família, que não seja da família, e ter bom ânimo para isso. Indulgência para com as imperfeições alheias, inclusive com os nossos inimigos. E o perdão das ofensas, porque nós sabemos que todos nós, pela nossa igualdade, nós podemos ser diferentes em algum momento, mas o destino de todos nós é a esfera crística. Nós seremos anjos um dia. Então, meus queridos irmãos, assim eu espero ter trazido muito rapidamente para vocês a certeza de que o Consolador prometido já está em nosso meio. E ele está aqui, exposto na nossa belíssima doutrina espírita. E quando nós a lemos, nós podemos sentir a presença, a instrução de tantos espíritos maravilhosos, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o espírito protetor de Ferdinando, tantos outros, e o próprio espírito de verdade que está absolutamente, amorosamente descrito aqui, disponível para nós, para que nós nos apropriemos desse espírito de verdade,
Vamos permitir assim, então, que Jesus, nosso jardineiro divino, nos ajude a colher desse evangelho redivivo, plantado pela nossa doutrina espírita, que essas sementes sejam colocadas nos nossos corações, que também nós sejamos capazes de espalhar essa semente por aí afora, que nós sejamos capazes de construir o reino de Deus em nossos corações, que essas leis divinas, elas não vão nos transformar de uma hora para outra, em seres perfeitos. Mas quando nós a conhecemos, nós temos condições de cada vez que nós estamos para agir, que nós estamos para decidir qualquer coisa, que nós estamos pensando, parece que a nossa consciência fica mais aflorada. E o simples fato de você renegar uma ação que não seria muito boa, um pensamento que não seria muito bom, é um grande sinal de adiantamento moral e de progresso na nossa jornada. Olha, obrigada, era isso que eu queria colocar para vocês. Tem uns comentários maravilhosos aqui que eu vou compartilhar com vocês. A Sayane está dizendo, BIP de Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Ai, gente, olha que excelente para a gente decorar aqui o que é a caridade segundo Jesus. BIP, amei, amei. A minha tia está falando que o perdão é a faxina da alma. Sem dúvida, tia, é a faxina do coração. Nos leva para construirmos um coração puro. E aí repousaremos nos braços amorosos do Pai. É muito bom. Liberdade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Exato, né, Cândida? Muito legal. E sobre todos os outros comentários. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Quero mais uma vez agradecer aqui que muito desta palestra foi iluminada pelo Vini, pela Lane e pelo meu saudoso, meu querido senhor Adalto Quirino, lá de Birigui. Muito obrigada. E agora eu convido todos vocês com esse ensinamento maravilhoso, todos nós espíritas, vamos nos amar uns aos outros. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, vamos nos instruir na nossa belíssima doutrina espírita. Vamos fazer uma prece, nos despedir assim de vocês, meus queridos irmãos, com a certeza de que o Consolador prometido está conosco, está à nossa disposição, para que nós sempre encontremos consolo no Espírito de verdade, nas revelações da nossa doutrina espírita. Obrigada, Senhor Jesus, pelos anjos que temos certeza que estão conosco. Obrigada, assim seja.